E hoje o papo é sobre qualidade do ar, que pode trazer muitas doenças. Os médicos Leda Sandrin e Felipe Roisberg já estão conosco. Boa tarde, doutores. Boa tarde. Obrigada por mais a participação conosco. Fiquem bem à vontade aqui na Casa do Ver Mais. Bom, quando se fala em qualidade do ar, o que quer dizer um ar de qualidade? Então, a qualidade do ar tem uma definição na Organização Mundial de Saúde sobre qualidade do ar, que inclusive diverge um pouquinho de como o Brasil enxerga. Então, é o número de particulados por um certo volume de ar e a quantidade de substâncias tóxicas. Então, se a gente for falar, é muito amplo, tem muitas substâncias. Mas a gente pensa basicamente qualidade do ar sobre particulados e produtos químicos, então inalatórios e que possam ser irritantes. E essa qualidade do ar ela é importante não só para nós, seres humanos, como para todos os seres vivos, né? Plantas, animais, que impacta em todo o meio ambiente, é uma questão de ecossistema. Mas a importância da qualidade do ar, pensando... Pode falar. Desculpa, é diretamente ligado à poluição, então? Diretamente ligado à poluição. Então, quando a gente fala no ar, que é um ar puro, teoricamente é um ar o quê? Que tem um nível, porque toda vez que você for inalar o ar, ele traz junto consigo partículas, né? Que estão no meio ambiente de diversos elementos. Agora, você tem um número X de partículas para determinados produtos e algumas partículas dessas são partículas tóxicas e irritantes. Então, você fala em qualidade do ar quando você tem um nível que é tolerável. Esse nível ele é calculado, existem estações meteorológicas para ver a qualidade do ar. Então, quando se fala em qualidade do ar, é isso, é um ar no qual você está respirando e aquilo que você está respirando não é passível de causar um processo irritativo ou causar alguma doença respiratória. Isso falando no ser humano. E quais são essas doenças? São inúmeras, a gente até estava discutindo isso aí, porque a gente tem a questão das partículas mesmo por poluição ou vários outros agentes, e tem a qualidade do ar por questões biológicas também, né? Então, confinamento de pessoas, onde a gente tem a disseminação viral e tudo mais. Então, a gente tem a qualidade do ar por esses dois motivos, e cada uma dessas... as alterações vinculadas, por exemplo, a tabagismo, a gente vai ter algumas formas de doença mais crônicas, DPOC e coisas do estilo. As ocupacionais pode ser completamente diferente, sim, né? Desde tumores de pulmão ou pleura, mesotelioma, coisas do estilo. Que tipo de produto que a pessoa trabalha. E as virais, processos infecciosos. E tudo isso envolve a qualidade do ar, porque é o que a gente inspira. Então, isso aí depende do que a gente está falando e da região onde a gente está e da época do ano. Então, nessa época, ambientes fechados, a gente tem maior disseminação de doenças. Porém, na indústria, quem está lá na indústria, ou quem está trabalhando na telha, ou quem está trabalhando no aviário, eles têm dentro daquele nicho deles, né? Quem entra no aviário é só quem entra lá que vai estar suscetível a uma maior carga de contaminação do ar. É completamente diferente do cara que está do outro lado da porta, você entende? E, então a qualidade do ar ela é dependente do local, ela é dependente do que a gente está falando de contaminação e da estação do ano, por incrível que pareça. A gente já falou um pouquinho da indústria, né, que é bem típica aqui da nossa região. Tem uma questão até que é bem para o nosso público também, que salão de beleza, né? Os produtos químicos que se inalam no salão de beleza, isso também tem a ver, né? Principalmente os profissionais que estão todos os dias ali, né? Na verdade, tudo que a gente sente cheiro vem de uma partícula, de uma forma ou de outra. Até então, o que a gente usa em casa, então, desodorante, perfume, com tudo. Com certeza. Então, a gente tem várias formas de contaminação. Umas não vão ser agressivas, outras vão. E, às vezes, é comum, né? Passar um perfume e alguém começar a espirrar. Isso é uma sensibilidade das vias aéreas, as partículas, aquele cheiro, aquele perfume. Então, isso aí é a qualidade do ar. Não é tóxico, né? Mas para aquela pessoa despertou hipersensibilidade. São várias particularidades, né? E despertou hipersensibilidade. Então, isso aí vai fazer com que tenha maior edema de vias aéreas e vai predispor, por exemplo, a uma infecção de vias aéreas. Então, as coisas são meio que interligadas, né? Então, mas assim, para a gente orientar o nosso público, até que ponto, né, isso pode ser normal, até que ponto a gente tem que cuidar com a qualidade do ar? Então, falando assim na questão macro da qualidade do ar, que seria assim, o ar que todos nós respiramos aqui em Chapecó, né? Então a gente tem a questão da poluição. Se a gente for pensar,
várias cidades têm poluição e essa poluição tem vindo para o interior. A gente tem uma impressão assim, por exemplo, a gente fala em poluição, pensa em São Paulo, todo mundo pensa isso, inversão térmica. Mas a gente, com a modificação ambiental aqui, a gente também tem inversão térmica aqui, o que dificulta a dispersão de algumas partículas que estão no ar, que são irritantes, relacionadas assim, à poluição ambiental. Então, como que o paciente pode evitar a poluição ambiental? Isso é uma questão que eu acho que é assim, de iniciativa de todos, e inclusive iniciativa de órgãos que têm que estar de acordo, né? Tem que se imaginar dentro das indústrias como que eu vou fazer para soltar um determinado vapor, uma determinada fumaça. Tem que ter esse tipo de cuidado e tem que ser observado. Infelizmente, no Brasil, a estação mesmo meteorológica para ver qualidade do ar e que é governamental, que não tem indústria privada junto para não ter problema, por incrível que pareça, o melhor lugar é em São Paulo. E por incrível que pareça, como o Felipe falou, assim, ó, São Paulo, capital, às vezes a qualidade do ar está melhor do que o interior de São Paulo, porque tem queimada. Então, essa questão, como que se pode evitar? Então, dentro dos processos grandes industriais, sempre está dentro, pensando num formato de ser menos impactante para a qualidade. Como que eu posso fazer isso? Através de filtro, como que eu vou emitir, né, um gás de motor, quer dizer, eu vou colocar ou não um filtro, todas essas coisas. Inclusive, tem algumas legislações já antigas no Brasil que não estão sendo vistas. Mas a outra questão é como eu melhoro a qualidade do ar minha, no meu nicho. Então, a gente tem que imaginar pacientes, por exemplo, que estão... Primeira coisa, na nossa região, duas coisas muito impactantes, eu diria 3 até. Cigarro. Isso na nossa região, é no mundo, né? Então, pensar que o cigarro, ele emite uma série de partículas e ele emite partículas, inclusive, mesmo à distância, quer dizer, um paciente que está fumando na janela, ele contamina o ambiente inteirinho da casa dele. Isso é uma forma simples, prática e importante. Então, acho assim que quem quer fumar, né, acho que não deveria, mas é uma questão de liberdade, não sei. Felizmente já diminuiu bastante, né, doutora? Mas eu temos acho muito que não ainda, tanto. né? A linguagem subliminar na televisão novamente está voltando. A gente tem visto filmes novamente, pessoas fumando. Então, acho que a indústria do cigarro ela está se manifestando para continuar vendendo. Então, acho um pouco complicado isso. Mas, enfim, lembrar que até o indivíduo que está fumando na janela, ele contamina o ambiente inteiro. Então, talvez uma regra, para melhorar a qualidade do ar. Ninguém fuma dentro de casa. Quer fumar ou não, uma questão minha, individual, de pensar... Tudo bem, mas aí eu tenho que pensar nos outros. Porque o fumante passivo é tão prejudicado quanto quem fuma, Tanto quanto. Então, nós temos pacientes que desenvolvem doença pulmonar obstrutiva crônica, nunca fumaram, mas viveram ao lado de um cônjuge que fumou a vida inteira. Outra coisa muito importante é a questão de lenha. Tá? Porque a lenha, o fogão a lenha, ele é extremamente aconchegante, até ele aquece. Uma telespectadora perguntou, a Neuza, tem um fogão a lenha, a fumaça é muito prejudicial à saúde? Bastante prejudicial, infelizmente. É muito gostoso, é bom mexer com a lenha, é gostoso de olhar o fogo, mas é bastante prejudicial. Então, temos também alguns pacientes que, ao inalar não só a fumaça, porque às vezes o paciente alega assim, não, mas o meu fogão ele puxa bem, não sai fumaça. Mas tem a fumaça e tem o fumo é aquele vapor. Quando a gente olha a madeira queimando, a gente vê aquele vaporzinho. E esse fumo ele é muito agressivo às vias respiratórias. Então, diminui o batimento ciliar, tira as células que são especializadas, troca por outras. E a gente tem pacientes que a longo prazo, então, desenvolvem doenças respiratórias relacionadas à inalação contínua que teve sempre fogão a lenha, de fumaça. Então, isso é importante. Então, isso é como melhorar minha qualidade do ar no meu microambiente. Aí eu trabalho, por exemplo, numa área agrícola. E trabalho, por exemplo, fazendo ração animal. Um outro problema que a gente tem, as pessoas que são os proprietários de pequenas propriedades rurais, eles não usam EPI. A gente consegue fazer, às vezes, né, se tiver alguém mandando ali, mas o proprietário não usa muito EPI, então inala poeira orgânica. E aí vem uma série de doenças, né, o pulmão do fazendeiro, que é uma doença inflamatória, inalação de fungos. E essas doenças favorecem outras ainda, né? Como tumores, doenças malignas, alergias, sério. É bem certo. A gente pensar no tem resíduo, que se pensar. Né? É pensar que o ar também é um resíduo, né? Todos a gente pensa, separa o lixo orgânico do plástico, mas o ar é um outro resíduo que a gente está o tempo inteiro dispersando, e a indústria mais do que o caseiro, mas também. E isso tem que pensar sob forma de resíduo, né? Eu vou pedir para vocês ficarem mais um pouquinho conosco, pode ser? Pode Daqui ser. A pouco a gente continua, a gente termina esse papo, porque tem umas perguntas aqui ainda. E nós vamos continuar falando aqui de saúde, sobre qualidade do ar. O doutor Felipe e a doutora Leda continuam conosco. Obrigada mais uma vez. A gente falou bastante sobre as particularidades aqui de Chapecó, da região oeste, né? Mas no geral, assim, fora, né, as indústrias, as residências em si, o ar de Chapecó, da região, a gente pode considerar que tem uma boa qualidade?
A gente pode considerar, mas a gente não mede, né? Sim, então esse é um problema. A gente tem um Uhum. problema que a gente fala muito da qualidade do ar, mas a gente não tem estações que meçam. Sabe o que me chamou a atenção quando cheguei aqui? Que me lembra lá das aulas de ciências, isso faz mais de 30 anos, Sim. que nos fios da rede elétrica tem aquelas plantinhas. Sim. E eu aprendi que isso era um sinal de que o ar era bom. Sim. Isso funciona. Nós temos bastante verde, então com certeza nós não temos assim um centro muito aglomerado com indústrias, mas tem essas particularidades domiciliares e de hábitos nossos que eu acho que não favorecem tanto. Uma outra coisa muito importante para melhoria de qualidade ambiental é produto químico de limpeza doméstica. Então, algo que se usa muito, hipoclorito de sódio, aqui chamado de quiboa. O hipoclorito ele é extremamente irritante e alergênico também. E agora no frio o que acontece? As pessoas que vão limpar banheiro e usam isso têm o hábito, inclusive, de fazer isso com o banheiro fechado e ligam o chuveiro com água quente. Então você forma um vapor de hipoclorito. Então não é raro a gente internar um paciente, inclusive, com pneumonite, e esses pacientes podem se tornar alérgicos. E uma outra coisa muito interessante, tem alguns trabalhos que mostram que pacientes que moram em locais mais poluídos ficam mais alérgicos. Então, inflamar a parede brônquica favorece também o processo alérgico. E qualidade do ar, assim, ela pode ser considerada, comparando com o que aqui no Brasil, Chapecó, é difícil. Mas, assim, dá para se dizer, observando, que é um pouco melhor, mas é só dizer, não temos dados para... Mas o que importa é realmente onde a pessoa vive ou trabalha, né? Que é o que Ela vai tem que fazer cuidar mal, também, você com falou. certeza, bastante. Valendo uma coisa que a gente falou, né, que até que você perguntou ali fora do ar, já tem estudos mostrando que quem faz higiene nasal, crianças que chegam do colégio e fazem higiene nasal, como lavar as mãos, tem menos infecção respiratória. Eu procuro sempre falar isso, que é importante, né? Então, existem lugares que já são orientados, como a gente tem, chega em casa e lava as mãos para comer. Faz a higiene nasal regularmente, né, com soro fisiológico, não é com nada. Mas isso aí diminui uma série de doenças infecciosas, porque elas estão relacionadas. Quando você tem um processo inflamatório, uma pneumonite, você já correlaciona e em segundo plano já vem um processo infeccioso. Então, é tudo muito junto no aparelho respiratório, não é isolado um ao outro, é muito raro ser isolado. Então, evitando hiperreatividade, ou evitando esses processos alérgicos mais agudos, tu diminui a infecção respiratória também. Eu aprendi que é como escovar o dente, né? Tem que limpar o nariz também, e limpa o nariz, né? isso aí. E é soro fisiológico, é uma coisa barata, né? Que tem na farmácia. E diminui, para a criança está constatado, já saiu pesquisa dizendo isso. É consequência, né? É lógico, na verdade, né? Tu limpar essa cavidade que está exposta a uma série de micropartículas que quando estão na rua, assim como na mão, no contato, também estão em contato com a gente. E daí cuidar o nosso ambiente domiciliar, porque daí também lava. Chega em casa e tu tem uma série de outros pontos alergênicos ou de sujeira de ambiente, não adianta estar limpo o chão e estar sujo o ar. É verdade. Né? O que mais seria recomendado? São esses cuidados assim básicos dentro de casa. A lavagem no soro ajuda. A questão da ventilação dos ambientes fechados, embora alguns dias frios, é importante que se ventile, tem que ter uma troca de ar, somente para transmissibilidade de doenças virais, que aí também o vírus inflama, a poluição inflama, e tudo isso pode virar uma infecção ou favorecer a alergia. E uma outra coisa muito importante é lembrar também dos sistemas de ar-condicionado, né? Então, limpar filtro, porque tem como fazer uma limpeza você mesmo, semanal, ter alguma empresa que preste essa assessoria. Uma boa dica, a gente vai fazer para o Ver Mais, né? Mostrar como fazer essa limpeza em casa, isso né? Isso porque é importante, as pessoas esquecem. Então, às vezes, você tem lá, com uma boa intenção, uma escola adquirir, por exemplo, né, um ar-condicionado, fecha tudo, aí começa alguns problemas. Não ventila, transmite mais infecção. E, às vezes, a limpeza do ar, tem algumas coisas que a vigilância sanitária, inclusive, obriga agora, né? Você tem que ter um plano para limpeza em locais públicos. Mais importante é você fazer isso na tua casa também, né? Então, isso é uma questão trabalhista também, né, doutora? Sim, as pessoas que, como a gente já falou aqui, que trabalham diretamente com isso, né? E quem inala poeira orgânica, né, não se acostumar a ficar inalando, por exemplo, poeira de milho, poeira de... usa máscara. Para cada tipo de exposição tem uma máscara indicada. Então, eu acho que isso é muito importante, que as pessoas que são donas dos próprios negócios, somente aqui que nós temos muito microagricultor, né, pequenos, assim, os minifúndios, que as pessoas têm lá, uma empresa pequena, assim, lembrar de usar máscara quando está inalando poeira orgânica, porque ele se expõe a muita coisa irritante, muita coisa tóxica
e potencialmente, né, assim, causadora de E doença. não vamos longe, né? O construtor, né? Isso. Quem trabalha na obra, né? O lixar a parede, Pois a é. gente tá em obra lá, então lixar a parede, isso aí produz E todo pó, mundo, isso aí- todas as profissões, Sim. todas as funções têm a sua forma de proteger os seus equipamentos, as Tem. pessoas Com acabam não certeza. usando, né? EPI, isso aí. Obrigada pela participação Não. mais uma vez Obrigado. conosco. Tenham um bom dia, fiquem sempre bem à vontade aqui, sempre com sugestões. O Ver Mais de hoje fica por aqui, a gente se encontra de novo amanhã. Tenha uma boa tarde, beijo para todo mundo.